E aí galerinha, boa tarde para vocês. Essa é a minha primeira videoaula completa. Sejam bem-vindos ao Classroom, que é a sala de aula do Google. E a primeira aula de hoje a gente vai falar sobre a pré-história, que é o que está escrito aqui, né galera? Lembrando que isso aqui é só uma pequena parte da aula que a gente já viu, então a gente está só relembrando. Espero que vocês estejam com a memória fresca aí para se lembrar de tudo. Bom, a pré-história é onde tudo começou, né? A história da humanidade vem da pré-história. Sendo mais específico, a história, isso que nós estudamos, é dividida basicamente em duas partes, o que nós chamamos de pré-história e o que nós chamamos de história. A pré-história, então, ela começa quando surge o homem na Terra. Vale lembrar a vocês que história, esse conteúdo que eu trabalho com ele, já que eu sou Adir, né, professor dos primeiros anos, é um conteúdo que estuda basicamente o ser humano, galera. Então, o ser humano desculpa pelo som que está passando lá fora, que eu estou gravando em casa, isso vai acontecer às vezes. Então, o ser humano, a história nasceu para estudar apenas o ser humano e é isso que a gente estuda. Então, os acontecimentos, os fatos relacionados ao ser humano é que fazem diferença para a gente. Então, no primeiro ano, a gente começa a estudar exatamente quando surgiu o homem na Terra. Então, mais uma vez, essa é a aula de hoje, que é a pré-história. Eu sou Adir, professor dos primeiros anos. Boa tarde, galera. Bom, vamos lá. A pré-história está dividida basicamente em duas fases. Na verdade, existem outras fases, só que no primeiro a gente estuda só duas. Quais são essas duas fases? A primeira fase é chamada de Paleolítico. E quando é que essa fase começa? Ela começa mais ou menos entre 3 milhões a 2,3 bilhões de anos atrás, que é o que está escrito aqui, né? 2,3 milhões de anos atrás. E por que surgiu exatamente essa época? Porque acredita-se que o homem surgiu há 2,3 milhões de anos atrás. Bom, quando eu falo homem, eu estou me referindo, na verdade, à humanidade. Então, quando é que começa o Paleolítico? Quando surge a humanidade na Terra. Quando surgiu a humanidade na Terra? Mais ou menos há 2,3 milhões de anos atrás. E até onde vai o Paleolítico? O Paleolítico vai até há 10 mil anos atrás, antes de Cristo. Vou frisar para vocês uma coisa importante. Veja que é tudo antes de Cristo. E galera, isso tem um tempão que aconteceu. Então, se eu perguntar para vocês, é provável que eu não faça essa pergunta em teste, em prova, mas se eu perguntar para vocês quando surgiu o homem, vai ser mais ou menos há 2,3 milhões de anos atrás. A segunda fase é chamada de Neolítico. Ela começa quando termina o Paleolítico. Quando é que começou o Neolítico? Então, meu povo, há 10 mil anos atrás, antes de Cristo, e vai até 3 mil anos atrás. Esse é chamado de Neolítico. Vale lembrar duas coisas importantes. O Paleolítico e o Neolítico têm outros nomes. O Paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada e o Neolítico chamado de Idade da Pedra Polida. Por que eles têm esse nome, Pedra Lascada e Pedra Polida? Porque são instrumentos que eles usavam. O principal instrumento que o ser humano usava na pré-história era a pedra. Existiam outros, né? Madeira, ossos, tal, mas o principal instrumento é a pedra. Então, o Paleolítico e o Neolítico são as fases que a gente vai ver nessa aula de hoje. Vamos lá, então, o primeiro ser humano na Terra. O primeiro ser humano na Terra, como eu disse para vocês, não foi um homem, foi uma mulher. E essa menina se chama Lucy. E é essa gatona aqui, galera, ó. Essa maravilha, essa lindura, que linda que ela é. Um beijo, Lucy, amo você. Você é muito linda. A linda ela, né, gente? Essa bichinha aqui, ó, ela é um Australopithecus. Ela era baixinha, andava curvada, era cheia de pelos. Se ela aparecesse hoje pra gente, ia nos parecer um macaco, mas não é. Essa bichinha aqui ó, é um ser humano e ela foi encontrada há mais ou menos há 2,3 milhões de anos atrás na África. Esse é considerado o primeiro ser humano. Eles colocaram um nome bem carinhoso nela, chamou ela de Lucy. Lembrando vocês que é importante, é provável que eu cobre de vocês isso, mais para frente, o ser humano, então, como nós conhecemos, nós, os seres humanos, nós viemos da África. Então foi lá que foi encontrada a alçada dessa bichinha aqui. Um beijo para você, Lucy. Vamos à primeira fase aqui. Nossa primeira fase é o Paleolítico. O Paleolítico começou há 2,3 milhões atrás, tem as seguintes características. O homem fica ereto. É nessa fase que a gente ficava curvado, né? Nosso corpo vai crescendo, a gente fica mais reto aqui e nosso cérebro começa a ficar um pouco maior. Lembrando você que isso aqui é só uma revisão da aula que nós já tivemos. Nós aprendemos a falar. É nessa fase que a gente começa a articular
algumas palavras, poucas, né? Só para organizar a casa, organizar o dia a dia. Então, o ser humano começa a se comunicar e começa a dar símbolo àquilo que ele fala. Nós passamos a viver em sociedade. E que sociedade é essa? É a família. Então, o primeiro núcleo social humano é a família. Lembrando vocês que todo mundo sabia quem era a mãe, mas ninguém geralmente sabia quem era o pai. Por quê? Porque viviam em bandos e eles não tinham uma organização familiar como a nossa atualmente. Nessa fase também nós controlamos o fogo. Veja bem que o homem não inventa o fogo, ele controla o fogo. E o que é controlar o fogo? Controlar o fogo é você acender e conseguir apagar o fogo. E existem alguns benefícios que o fogo nos concedeu. Quais são? A gente passou a iluminar os ambientes com o fogo, nós passamos a assar a nossa comida, o fogo nos protege, né? Nos protege dos animais selvagens. Ele também proporciona que a gente se aglomere, que a gente tenha tempo para conversar e organizar as coisas. Então tem uma série de benefícios do fogo, né? Ele pode assar nossa comida, ele pode iluminar, ele pode proteger, ele pode nos aquecer. Então o fogo foi muito importante e é, na verdade, o acontecimento mais importante do Paleolítico. Bom, já falei para vocês, né? O principal instrumento é a pedra, por isso que o Paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada. E nessa fase nós somos nômades. Esse também é uma coisa importante que vocês têm que se lembrar. Nômade é aquele que não tem moradia fixa. Então os homens do Paleolítico, eles não tinham moradia fixa, eles ficavam migrando de uma região para outra. Quando nós somos nômades, isso tem uma consequência. Qual é? Nós somos obrigados a viver da caça, coleta e pesca. Então vou falar novamente. Nômade é aquele que não tem moradia fixa, vive migrando. E para isso acontecer, ele tem que viver basicamente de três coisas: da caça de animais, da coleta de frutos e raízes e da pesca. Vamos para a próxima fase. O Neolítico. O Neolítico, que começou há mais ou menos 10.000 a.C., tem as seguintes características, turma. Nós começamos a melhorar nossa fala, né? A fala começa a ficar mais complexa e a gente começa a criar novas palavras. Isso tudo vai melhorando a organização nossa naquele período. Se a nossa fala melhorou, por sua vez, a nossa sociedade começa a ficar mais organizada, né? A gente já tem a noção de quem é o pai, de quem é a mãe, a gente já começa a descobrir quem são nossos primos, nossos tios, nossos avós. Isso tudo vai criando uma hierarquia familiar que vai ser importante para a existência humana. Nós criamos a agricultura. Então, nessa fase, o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, quando nós inventamos a agricultura. Mas quem cria a agricultura basicamente? Quem cria a agricultura são as mulheres. Provavelmente foram as mulheres que plantaram a primeira semente e descobriram que essa semente geraria uma planta que por sua vez geraria frutos e a gente podia se alimentar deles. Então esse é o acontecimento mais importante do Neolítico, não se esqueçam. E por consequência da agricultura nós passamos a ser sedentários. E o que isso quer dizer? Sendo sedentários, a gente tem moradia fixa. Então o ser humano começa a se fixar, formar aldeias, tribos e assim por diante. Nessa fase também nós domesticamos os animais. Então o ser humano começa a domesticar os animais. Não se sabe exatamente qual foi o primeiro animal que nós domesticamos, mas provavelmente foram os lobos. E depois os lobos provavelmente a vaca, galinhas, né, cachorros, assim por diante. Lembrando que o cachorro ele é uma espécie parecida com os lobos, então por isso que eu falei para você que provavelmente o primeiro animal que a gente domesticou foram os lobos. Então nessa fase também a gente inventa novos instrumentos, por isso que o Paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Polida, e a gente começa a diversificar. Qual é a diferença da pedra polida para a pedra lascada? A pedra lascada é apenas uma pedra quebrada, que alguém bateu uma na outra. A polida não, eles já começam a dar forma para a pedra. Pode ser uma forma de faca, de lança, de machado, até um prato ou até uma panela. Você acredita que até panelas eram feitas de pedras naquele período? Que eles iam ali, né, dando forma para essas pedras. Por isso que é chamado de Idade da Pedra Polida. Então agora a gente tem um mapa aqui, ó. Esse mapa é um mapa migratório do ser humano. Esse mapa, se você não conseguir visualizar ele aqui nessa aula, você pode abrir o Google e colocar lá em mapa migratório humano que você vai ver. Então, como eu falei para vocês, os homens saem de onde? Ele sai da África, ele vai para a Europa, ele vai para a Ásia e para a Sibéria, ele se fixa aqui na região onde é a China hoje, vai ficar lá por muito tempo, ele começa a se desenvolver lá, por sua vez depois vai para a Oceania,
Oceania, né? Atravessa o Estreito de Bering e vai para a América e provavelmente chega aqui. Então, essas teorias do povoamento da América são três. Uma que diz que passou pelo Estreito de Bering, outra que diz que passou pelas ilhas da Polinésia e outra acredita-se mesmo que a gente veio da Oceania. Então, o homem chegou aqui na América. Ele pode ter vindo daqui de cima ou pode ter vindo daqui de baixo de navio. E, para encerrar nossa aula, a gente vai ver um pequeno trecho aqui da evolução humana. Como eu disse para vocês, nós começamos como o Australopithecus. Quando é que surgiu o Australopithecus? Há mais ou menos 3 milhões de anos atrás, ou há 2 milhões de anos atrás. Veja bem que não tem uma data definida. O livro de vocês, material didático, está em 2,3 milhões de anos atrás. Mas como eu disse para vocês, isso não é certo. Ninguém tem certeza absoluta quando a Lucy, aquela gatinha lá, nasceu. A segunda fase aqui é o Homo habilis. Por que esse cara chama Homo habilis? Porque ele já dominava vários instrumentos. Quando é que esse cara surgiu? Há 1,6 milhões de anos atrás. Você percebeu que o ser humano já está mais em pé, mais ereto, né? Em 400 mil anos atrás surgiu o Homo erectus. Por quê? Porque a gente está mais reto, né? Mais em pé. Esse aqui já é o homem de Neandertal, já é um cara bem recente, né? Há 12 mil anos atrás, aqui há 12 mil anos atrás, o ser humano já começava a organizar um monte de coisa bacana, e esse cara já dominava um monte de coisa, já imaginava o amanhã, já pensava no futuro, tá? Essas coisas todas. Mas, o grande passo da evolução é esse figura aqui, ó. O Homo sapiens, que surgiu há 300 mil anos atrás. Esses somos nós. Então, obrigado, galera. Esse foi só, como falei para vocês, uma maneira de a gente relembrar nossas aulas presenciais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.